Bom dia a todo mundo, esse é mais um vídeo do Gambiarras Lab. Hoje eu quero falar um pouquinho de motor de corrente contínua e motor de passo, tá? Nos motores de corrente contínua, eu não vou ficar falando muito dos detalhes construtivos, tá? A gente vai falar mais dos usos. Se alguém quiser procurar sobre os detalhes construtivos, tem muito material vasto na internet que pode dar até explicação melhor sobre esse assunto do que eu, tá? A ideia dos motores de corrente contínua para os projetos que a gente está fazendo é que esse é um motor de corrente contínua, tá? Esse aqui é uma fresadora que eu comprei e estou instalando, e antes de terminar de instalar eu aproveitei ela para fazer alguns vídeos para mostrar alguns conceitos, tá? Então, esse aqui é um motor de corrente contínua, ele é o motor do mandrilzinho, tá? Daqui a pouco eu baixo a câmera e mostro o mandril funcionando, e aí a gente vai poder ver ele em funcionamento. A ideia é que você tem aqui na parte superior, vou virar um pouquinho para vocês têm dois polos, né? E que o sentido de rotação do motor depende do sentido da corrente, tá? Então, se a corrente estiver virando num determinado sentido, o mandril vai virar, o motor vai virar num determinado sentido. Se ele estiver virando no sentido contrário, ele vai virar no sentido oposto, e com uma característica complementar, né? A rotação também ela é proporcional à corrente. Então, quanto mais corrente você tiver passando, maior vai ser a rotação do motor, tá? Então, esse é o primeiro motor. Eu já mais ou menos agora desgravei um vídeo que eu estava gravando e voltei a gravar. Eu já deixei mais ou menos esquematizado aqui. Eu tenho uma fonte variável. Eu vou começar com uma tensão bem baixinha, de 3 volts, tá? Vou ligar ela aqui e aí a gente vai ver funcionando e depois a gente vira o sentido, inclusive, de funcionamento, tá? Então vamos ver como for. Será que não pegou? Não. Tá virando, tá? Eu vou, como sempre, tentar baixar meu celular aqui. Vamos lá, né? Aqui tá rodando, tá? Eu vou tentar pôr vamos achar uma solução para mostrar a rotação, porque acho que não vai dar para ver num vídeo claramente se eu não fizer alguma marcaçãozinha para vocês poderem ver. E eu vou pegar um outro motor também que é mais fácil de visualizar. A gente faz um improviso sempre um improviso. Aqui e aqui. Aqui. Não aqui. Não sei onde está. Vamos fazer uma marcaçãozinha. Acho que isso aqui dá. Vamos ver se isso aqui dá. Fazer uma pequena marcação no motor, tá? Talvez não. Talvez uma solução mais radical. Uma solução mais radical, que é você fazer isso e isso. Pronto. Então, agora a gente vai ver se consegue mostrar para vocês o motor girando
com uma tensão bem baixa. É que esse motor é um motor de alta rotação, né, por conta do trabalho que ele vai fazer. Bom, claramente dá para ver que está virando, né? E eu estou usando uma tensão de 3 volts aqui, né? E esse cara aqui é para 24 volts, 24, 12. E acho que é 10.000 RPM, porque, de novo, é uma fresadora, tá? Então dá para perceber, né, que ele está fazendo um determinado sentido de rotação. Vamos tentar que nesse caso aqui está no sentido horário, tá? Vamos tentar inverter aqui, ver se a gente consegue perceber que aí o motor está virando no sentido anti-horário agora, tá? Além do mais, né, o bônus adicional, deixar ligado aqui, é que se eu aumentar, obviamente, a tensão, aumenta a velocidade, tá? Ele é proporcional à tensão, porque na verdade é proporcional à corrente, porque a resistência interna é constante, né? Então, tá aí girando em altíssima velocidade. Se aumentar a velocidade, vai girar mais. Inclusive, se o áudio, eu não sei como é que vai ser capturado, mas dá para perceber o aumento da velocidade da rotação pelo próprio aumento do barulho do motor, tá? Então, isso são motores de corrente contínua, e aí eles vão ser usados de novo para se eu quiser fazer uma máquina que gira de velocidade constante, e eu posso não querer, né, que ela gire num sentido ou do outro. Eu poderia, por exemplo, né, usar uma ponte H para fazer o controle para frente e para trás, que é algo que eu ainda não mostrei para vocês. Mas, por exemplo, no carrinho lá, no Treco, né, no robô, no GV, a gente acaba usando para controlar controlar o sentido da rotação e a velocidade dos motores, né? Então, essa parte aqui está mais ou menos clara, tá? Bom, os motores de corrente contínua são relativamente fáceis de você controlar, né? Como eu disse, é só você, né, selecionar o sentido através do sentido da corrente e selecionar a velocidade a partir da intensidade da corrente, ou, se você preferir, da variação da tensão, tá? Então, é relativamente fácil de construir sistemas com ele, podem ser alimentados diretamente de sistemas de controle, dependendo da potência e da tensão que eu preciso, né, para fazer funcionar. Se o controle, né, não for suficiente, se não for suficientemente potente para fazer ele funcionar, você pode usar alguns recursos. O recurso, acho que mais conhecido para isso aí, é usar uma ponte H, tá? Uma hora qualquer eu gravo um vídeo, talvez quando for falar do Treco com mais detalhes, aí eu fale de ponte H também, que eu acho que é um recurso bem importante para quando a gente pensa em construção de projetos de robótica que usam motores, né? No caso das pontes H, dá inclusive para simular lá no Tinkercad, dá para fazer um experimento legal. Uma coisa que não tem mais no Tinkercad, eu não sei por que não tem, mas é uma coisa super importante, é o tal do recurso dos motores de passo, tá? Bom, o que é um motor de passo? O motor de passo, ele é um tipo de motor de corrente contínua que possui uma ou mais bobinas, e, na verdade, a tensão que entra nele não é uma tensão constante, é uma tensão pulsada, de modo que ele não gira de maneira contínua e constante, mas ele gira de passo em passo, né, que é o nome dele, né? Então, cada motor de passo tem uma determinada graduação
em relação à quantidade de graus que ele gira a cada pulso. Então 1,8 graus é uma bem conhecida porque com 200 pulsos você dá uma volta completa, tá? Mas tem outras graduações para você. Tem que olhar cada motor, né? Mas eu não, uma divisão de 360, tá? Porque é uma volta completa, então para você estimar, né? O motor de passo é um cara que você quer ter precisão, né? Eu quero saber quanto que eu andei num determinado sentido ou em outro sentido, né? Eu quero dar 5 pulsos, porque 5 pulsos correspondem a 10 graus, num determinado sentido ou no sentido contrário. Então, a preocupação é essa, e a maneira que eles são construídos é dessa maneira, tá? Essa fresa que eu tenho tem motores de passo nos 3 eixos, né? O eixo Z, que é esse aqui, o eixo X, que é esse aqui, o eixo Y, que é para trás e para frente, tem motores de passo. E os motores de passo normalmente são identificados porque eles vêm com conectores assim de tipo, esse aqui é de 2 bobinas, então 4 fios, tá? Se for mais bobinas, mais fios, né? Então é 2 fios por bobina, tá? Existem, como eu disse, de uma única bobina, não são muito comuns, tá? A grande questão sobre os motores de passo é que a eletrônica para fazer eles funcionarem acaba requerendo, né, que você use um drive de controle, tá? Eles normalmente não são ligados diretamente no controlador. Você precisa controlador se conectar a um drive e esse drive ser ligado no motor de passo, tá? Existem diversos tipos de drive no mercado, uns mais caros e outros mais baratos, tá? O que eu vou usar no experimento aqui é um drive bem robusto, porque na verdade ele é do robô e eu estou só usando ele para teste, né? Então, na verdade ele não vai ser usado definitivamente na fresa. Depois eu mostro os da fresa. Vou pegar um novo aqui, que é mais fácil, mais bonitinho, tá? Super bem embalado. Vamos ficar aí enquanto eu abro a embalagem. Então esse aqui é um tipo desses drives controladores, tá? Tá aqui. Basicamente eu vou ter nesse tipo de drive 2 controles importantes. Um é com a corrente, tá? Nesse caso aqui ele pode gerar correntes até 5 volts. A graduação não é linear, tem algumas graduações de tensão que eu posso, tensão não, de corrente que eu posso pôr, tá? E aí você tem que adaptar de acordo com a especificação do seu motor, porque normalmente os motores de passo têm uma característica de tensão versus corrente, tensão não, torque versus corrente e torque e velocidade versus corrente, né? Então, maior torque com maior corrente, maior velocidade com maior corrente, só que você, de novo, precisa ajustar de acordo com o manual que diz, tá? E além daqui, né, ele diz, né, se um pulso, quanto de um grau, de um movimento vai ser, tá? Então tem cada pulso corresponde a um pulso externo, ou cada pulso pode corresponder a 0,16 de um pulso externo. Então tem algumas regulagens, né, que de novo varia de projeto para projeto, tá? O meu tá já instalado, não exatamente, né, não é exatamente bonitinho como sempre, né, mas já está ligado. Eu escolhi o eixo Y para mostrar.
Então eu vou virar de frente e vocês vão ver esse conjunto se deslocando, tá? E aí eu vou tentar mostrar também aqui um pouco do que está sendo feito, tá? Então vamos só configurar e colocar para andar. Aí eu prometo que eu passo. Vocês estão escutando um barulhinho, é exatamente o barulhinho do motor de passo funcionando, tá? Esse braço aqui está se movimentando, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? O motor que está controlando ele está desse lado aqui. Então vamos baixar um pouco de novo. Ó, tá vendo o motor girando aqui, ó? Tá? Ó, passou de novo. Vai passar de novo outro. Tá? A ideia é que ele tem um controle que é pulsado. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, tá? Eu vou controlar aqui com a mão. Opa. Desse lado aqui, a gente está com os controles. Tá vendo? Aqui é uma fonte, essa parte de baixo. Esse aqui é o drive. Tem um LED piscando. Na verdade, o LED está piscando cada vez que eu estou mandando pulsar. E aqui eu estou usando o Arduino para controlar esse motor, tá? Nesse controle do Arduino, através do drive, como o motor de passo, ele tem as bobinas e ele funciona. Eu tenho um controle mais apurado, mas a ideia básica é da indução magnética e dos ímãs. Eu consigo controlar sentido e consigo controlar a velocidade, tá? Então aqui eu fiz um controle que eu posso aumentar a velocidade, vai aumentar o barulho, tá? Ó, tá vendo? Aumentou a velocidade, tá chegando bem mais rápido o êmbolo lá, tá? Vou diminuir a velocidade, ó. Diminuir a velocidade, tá? Vou pôr uma velocidade um pouquinho maior de novo, dá pra ver o êmbolo girando, ó. Tá vendo? Tá girando uma determinada velocidade, ó, girando. Muito barulho, vou diminuir um pouco. E eu posso, por exemplo, controlar o sentido, tá? Tá girando num determinado sentido, vou tentar inverter o sentido agora. Opa. Agora inverteu o sentido, tá vendo? E esse controle é muito preciso por conta do drive de controle, tá? Então, cada vez que pulsa aqui, não sei se tá dando pra ver, ó, tá pulsando. Você, através desses pulsos, controla um motor, tá? E eu vou desabilitar. Então o controle também pode parar o motor, como eu fiz agora. Esse é um tipo de drive, tá? No caso dessa minha fresadora, ela acabou vindo, né? Não só com... Deixa eu acertar aqui. Não só com a parte mecânica, mas ela também veio com a parte eletrônica, tá? Eu vou só desconectar o motor aqui para não ter perigo de a gente fazer uma caca, né? De fazer um acionamento na hora que não deve, tá? Então estou desligando toda a parte eletrônica lá. Eu vou desconectar o motor também, pronto. Para mim poder virar para vocês a fresa, tá? Então ela veio com uma parte eletrônica também. Dessa parte eletrônica toda, o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa bem pequenininha, que é simplesmente essas caixinhas aqui são os drives para esses motores de passo para essa plaquinha, tá? Então, como a pretensão aqui é de você ter menos esforços, né? Você pode usar um drive mais simplesinho. Embora, né, eu já tenha visto em vários lugares você ter problema de aquecimento desses motores, tá? Desses drives. Inclusive há maneiras de você comprar dissipadores para colocar aqui em cima, tá? Quem tem impressora 3D também tem esses controles lá dentro da impressora, porque os motores que controlam os eixos da impressora também são motores de passo, tá?
A ideia da fresadora aqui é mais ou menos a mesma, tá? Esse cara, por exemplo, ó, ele é todo chanfrado aqui, ó, justamente por causa do dissipador de calor, né? Colocando aqui lateralmente, ó, assim, ó, para dissipar calor, tá? Então é isso que eu queria falar, né? Falar alguns detalhes só de funcionamento, não foi exatamente uma questão, como eu vou dizer, altamente teórica, né? Mas simplesmente para mostrar umas curiosidades de projeto. E depois, quando eu for falar do robô, daí eu acabo falando um pouquinho mais dessas coisas, tá? Um abração para todo mundo e um bom dia, tá? Tchau, tchau.